Olha, o ano era 2005, um campeonato brasileiro que não foi decidido só dentro de campo, sabe? Ele foi decidido, na verdade, por um crime. Um crime que abalou as estruturas do nosso futebol e que mudou para sempre o jeito que a gente olha para a arbitragem e para a integridade do esporte que a gente tanto ama. Imagina só ouvir uma frase dessas. Pode vender a casa, vender seu carro, que hoje eu garanto. É de arrepiar, né? E essa promessa veio da boca de um árbitro do quadro da FIFA. Ela foi gravada numa escuta da polícia, com ele garantindo um resultado comprado ali, de dentro do vestiário. Foi essa frase que deu o pontapé inicial para o maior escândalo da história do futebol brasileiro. Então, a gente está em setembro de 2005. De um lado, Corinthians e Internacional, numa briga ferrenha pelo título. Mas o jogo de verdade, aquele que realmente estava valendo, estava rolando nos bastidores. O destino de partidas cruciais não estava no pé dos jogadores, não. Estava nas mãos de uma rede de apostas ilegais que operava bem quietinha, longe dos holofotes. Bom, vamos mergulhar agora no coração desse escândalo. E tudo começa com um preço. O preço para corromper uma partida de futebol. E junto com ela, a paixão de milhões e milhões de torcedores. R$ 10.000. Era isso. Por esse valor, um árbitro era recrutado para garantir um resultado específico. Tudo para beneficiar um grupinho de apostadores. É um valor que, se a gente parar para pensar, é surpreendentemente baixo para um crime que teve consequências gigantescas. Beleza, mas como é que essa rede de fraude realmente funcionava? Quem eram as peças-chave por trás de tudo e qual era o método que eles usavam para garantir os resultados? Vamos entender agora por dentro do esquema. Olha, o esquema era até que simples, tocado por um grupo pequeno, mas muito eficaz. A gente tinha o cérebro da operação, o empresário Najib Fayad, mais conhecido como Gibão, e para executar o plano dentro de campo, ele usava dois árbitros principais, o Paulo Danelão e, claro, o mais famoso de todos, Edilson Pereira de Carvalho. E o processo era enganosamente simples. A coisa toda dependia do poder que o árbitro tem em campo, né? Ele ia sutilmente influenciando o andamento do jogo para garantir que o resultado final fosse exatamente aquele que a quadrilha precisava para faturar nas apostas. E a tática era a chave de tudo. Para não dar muito na cara, a manipulação tinha que ser sutil. O Edilson não ia lá e marcava um pênalti absurdo, não. A tática era enervar os jogadores de um dos times. Ele começava a dar cartão amarelo cedo, invertia uma falta aqui, outra ali. Pequenas decisões que, somadas, criavam uma pressão psicológica e desestabilizavam o time que precisava perder. Bom, o esquema estava rolando por baixo dos panos. Até que uma denúncia anônima chegou na mesa de dois jornalistas da revista Veja, o André Rizek e a Thaís Oyama. E foi ali que começou uma investigação que iria mudar tudo. A investigação começou em março de 2005 e por 6 meses foi um trabalho jornalístico minucioso. Depois de reunir provas suficientes, o caso foi levado para as autoridades, lá em agosto. Aí sim, com a autorização da Justiça, vieram as escutas telefônicas que confirmaram a conspiração e levaram aquela reportagem de capa em setembro. E o mais impressionante é isso aqui. As escutas deram resultado imediato, inegável. Logo no primeiro dia de monitoramento, eles já flagraram o Edilson garantindo o resultado de uma partida entre Vasco e Figueirense. A prova era simplesmente irrefutável. Com o escândalo explodindo em rede nacional, a bomba caiu no colo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Eles se viram numa situação inédita e precisavam tomar uma decisão que não tinha nenhum precedente na história do esporte. O campeonato virou um caos completo. E o STJD tomou a medida mais drástica possível. Anulou os resultados de todos os 11 jogos que o Edilson tinha apitado naquela temporada e mandou jogar tudo de novo. O campeonato foi virado de cabeça para baixo. E para a gente entender o tamanho do impacto, olha só a tabela. No momento em que o escândalo veio à tona, o Internacional era o líder do Brasileirão. O time gaúcho estava a caminho de conquistar o título. E aí, a mudança foi dramática. Depois que as 11 partidas foram jogadas de novo, o Corinthians ganhou pontos cruciais na nova tabela, ultrapassou o Internacional e no final foi coroado campeão. Essa decisão, na prática, alterou diretamente o resultado do campeonato. E essa é uma consequência que é debatida por torcedores até hoje e que marcou para sempre a história daquela competição. E a controvérsia não acabou por aí, não. Para adicionar mais uma camada de debate, um erro gravíssimo de arbitragem que não tinha nada a ver com a máfia aconteceu bem no jogo decisivo entre Corinthians e Inter. Isso tornou o resultado final daquele campeonato ainda mais polêmico.
Certo? Então, o que aconteceu com as pessoas envolvidas? E o que de fato mudou no futebol brasileiro por causa disso tudo? Vamos ver agora o legado que essa máfia deixou. A Justiça Desportiva agiu rápido. Edilson Pereira de Carvalho e Paulo Danelon foram banidos permanentemente do esporte. Uma punição exemplar para tentar proteger a integridade das competições. Só que, nos tribunais criminais, a história foi bem diferente. Por causa de uma brecha enorme na legislação da época, ninguém foi preso. Naquele tempo, manipular resultados não era um crime previsto no Código Penal brasileiro. E os processos acabaram prescrevendo. Apesar da falta de punição na cadeia, o escândalo teve sim um legado positivo. Ele forçou uma reforma completa na supervisão da arbitragem. Levou à criação de novas leis, como a que finalmente criminalizou a manipulação de resultados lá no Estatuto do Torcedor, e também a criação de instituições como a Corregedoria de Arbitragem. Embora tenha escapado da prisão, a figura principal do escândalo, o próprio Edilson, descreve a vida que leva desde 2005 como uma pena perpétua, uma punição pessoal que a justiça criminal não conseguiu aplicar. A máfia do apito serve como um duro lembrete da vulnerabilidade do futebol. E deixa uma pergunta no ar, né? Sobre como proteger os jogos que a gente tanto ama, ainda mais hoje com essa indústria global de apostas crescendo sem parar. Se essa análise ajudou a gente a entender melhor essa história tão complexa, fica o convite para curtir, se inscrever e, claro, compartilhar o que pensa sobre tudo isso aqui nos comentários. Muito obrigado por acompanhar